Olá, aqui é Jair Sanches. Vamos para uma nova temporada da série Sofisma. A primeira foi sobre cristãos sem igreja e agora vamos sobre mosquitos e camelos. Mas antes, inscreva-se aqui no nosso canal, assim você já recebe a notificação assim que nós gravarmos por aqui. Então, Sofisma. Eu quero tratar com vocês a respeito de um texto em Mateus, capítulo 23, versículo 24. Nesse texto, aliás, nesse capítulo inteiro, Jesus vai falar com a religiosidade de Israel, vai falar com a casta religiosa de Israel. Então ele vai tratar e vai trazer palavras pesadas como raça de víboras, como hipócritas. E nesse versículo 24, deste capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer assim: guias cegos, que coam mosquitos e engolem camelos. Quando Jesus diz isso, para aqueles homens, a palavra é muito incisiva. Para nós, a gente vai ter que entender esse significado, mas para eles foi como uma espada afiada dentro da alma, porque Jesus vai falar de um costume cerimonial. Aliás, a religião de Israel era puramente cerimonial, nada libertadora para o ser, não havia contato com Deus mais. Era puramente cumprimento de cerimônias, puramente cumprimento de sacrifícios e deveres. Então o que acontece? Eles iam tomar água ou vinho, ou seja lá o que fosse, eles colocavam um pano branco de linho em cima, porque o mosquito era o animal imundo, mas o menor deles, proibido de se comer. E o camelo era o maior. Então eles colocavam esse pano branco para que de repente, se o mosquitinho caindo naquele pano branco não contaminasse a água, porque se eles ingerissem a água ou o vinho com o mosquitinho, eles iam dizer que estavam contaminados na alma. Então eles coavam o pano para não cair mosquito. Se Jesus falou assim: vocês coam os mosquitos, mas engolem os camelos. Quando Jesus diz isso, Jesus vai dizer claramente a eles: olha, vocês se preocupam com coisas, com cerimônias, com situações, com coisas que vocês chamam de pecado, que Deus não se preocupa, que Deus faz pouco caso até de algumas delas. E vocês engolem algumas coisas que Deus leva muito a sério, Então esse é o nosso assunto agora, nessa segunda temporada do Sofisma, mosquitos e camelos. Então, por exemplo, dos anos 90 para cá, o nosso país foi inundado com uma tal teologia da maldição hereditária, incluída na teologia da batalha espiritual. Então hoje o nosso assunto sobre mosquitos e camelos no Sofisma é esse: palavras de maldição, ou palavras que não se podem dizer. Então assim, a Bíblia é rica em textos que vão falar a respeito da língua, a respeito da forma como verbalizamos as coisas. Então a Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, que a morte e a vida estão no poder da língua. E diante de um texto como esse, por exemplo, essa teologia da batalha espiritual, que mistifica as coisas de uma forma extraordinária, né? Parênteses, o Evangelho tem o seu conteúdo místico e transcendente, mas o Evangelho não é um misticismo supersticioso. Então, assim, há muita superstição religiosa, muito misticismo tolo dentro dessa teologia da batalha espiritual. E um exemplo é esses aí, as palavras que você não pode dizer. Porque se você disser, você está amaldiçoando alguém, ou alguém está amaldiçoando você, e etc e tal. Por exemplo, eu estive há quase 15 anos atrás, um pouco mais, num seminário que se falava, que se ensinava sobre as coisas que você não deveria dizer. Como, por exemplo, não vai rir, por favor. Você não pode dizer que uma criança é danadinha. Então, a criança está brincando, aquela criança ativa e tal, e mexe aqui, mexe acolá. Aí, nossa, esse menino é danadinho. Aí alguém diz: não, você não pode dizer danadinho, você não pode dizer isso, que você está amaldiçoando a criança. Eu acreditei nessas coisas naquela época, né? Às vezes também, pessoas entendem que o pastor tem o poder de abençoá-lo ou de amaldiçoá-lo. De repente ele está na igreja e por algum motivo ele precisa mudar de igreja, ou alguma coisa aconteceu ali que ele quer sair daquela igreja, ele precisa da bênção do pastor. E aí, se o pastor não o abençoa, ele sai preocupado.
Eu já recebi gente em nossa igreja 3, 4 anos atrás, e olha, nem faz muito tempo assim, e as pessoas estavam assim terrivelmente preocupadas porque o pastor cometeu alguns erros graves, inclusive separou-se da mulher, e uma falta de transparência na forma como se lida com o dinheiro, e muita coisa errada. E quando essas famílias perceberam, eles saíram da nossa igreja, da igreja onde estavam, e vieram para a nossa igreja. Porém, o pastor disse: eu não abençoo vocês. Eles vieram para mim e disseram: a gente está preocupado, porque isso aconteceu, o pastor disse que não nos abençoa. A minha palavra foi a seguinte: e quem é o pastor, ou o apóstolo, ou seja quem for, para abençoar ou desabençoar alguém? E isso é um sofisma. Então assim, o pastor não tem esse poder. Então, se você está numa igreja que o pastor vive dizendo: olha, no meio da pregação, né, eu abençoo vocês, eu abençoo a tua família, ele está tomando o lugar de Jesus. Então, às vezes, a gente fala, por exemplo, do catolicismo, que acredita em Maria, que acredita no Expedito, que eles podem fazer alguma coisa, né? Que os santos podem fazer alguma coisa. Só que a gente, às vezes, acredita que um pastor pode abençoar ou desabençoar alguém com a sua palavra. Então, isso é um sofisma. Então, assim, Jesus, ele vai sempre nos olhar no centro das nossas motivações e das nossas intenções. Lembre-se sempre disso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e discerne pensamentos e intenções do coração. Então, assim, palavras de maldição. Alguém disse alguma coisa a você, alguém disse alguma coisa ao seu filho, e você está com receio de que essa palavra se torne uma carga, uma nuvem escura sobre você ou sobre a sua família, que te traga algum mal. Deixa eu te trazer um texto do Antigo Testamento, mas que vale muito para isso. Provérbios 26, versículos 1 e 2. Como é natural para o pássaro voar, como é natural para a andorinha o vaguear, assim a maldição, sem uma causa, ela não virá. Então, não há como alguém dizer alguma coisa sobre a sua vida e esse negócio se tornar uma maldição. Ah, pastor, mas as palavras têm poder. Sim, as palavras têm poder, está escrito até na Bíblia, mas isso pode ser um sofisma. Quer dizer que se as palavras têm poder, tudo que sai da minha boca, então, vai acontecer? Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, por exemplo, os nossos filhos. Aquilo que você fala sobre os seus filhos tem um poder. Mas antes de se tornar um poder no mundo espiritual, tem um poder psicológico e emocional. Então, assim, eu dizer para o meu filho ou para minha filha: você é uma burra, você não entende as coisas. Isso não tem tantas implicações espirituais, tem muito mais implicações psicológicas e emocionais. Só que essa teologia da batalha espiritual mistifica e espiritualiza isso, e já joga isso para o andar de cima, para o mundo espiritual. Então Deus vai muito nas nossas intenções e nas nossas motivações, no porquê estamos dizendo, para quem estamos dizendo. Então, eu quero deixar vocês com essa palavra. Cuidado com essa teologia. Eu fui nesse seminário onde coisas que você não podia dizer, palavras que você não pode dizer, e eu acreditei em muita coisa. Colocaram um disco virando ao contrário, a música ao contrário, discos de vinil, para escutar vozes do diabo, porque eram mensagens subliminares. Então, se eu estou escutando uma canção em língua portuguesa e a canção tem uma letra que fala de Deus, ou que fala da natureza, ou que é uma poesia romântica, e eu estou ouvindo aquilo como uma fala da natureza, uma elogia à natureza, uma elogia a Deus, ou uma canção de cunho romântico, eu não estou recebendo mensagem de Satanás, coisa nenhuma. Colocaram o disco da Xuxa para vir ao contrário, né? Para a gente escutar ela dizendo alguma coisa para o Satanás. Gente, a Xuxa cantando, você não precisa nem virar ao contrário para ver que é o Satanás. Ela canta muito mal, ela não é cantora, é terrível. Então, assim, vamos parar um pouco com esse lance de mistificar tudo, de colocar maldição aonde ela não tem. O que nos interessa muito é viver uma vida cristã verdadeira, comprometida com Jesus, comprometida com o Evangelho, porque podem dizer o que quiserem ao nosso respeito, que isso não vai pegar em nós. Assim como é natural ao pássaro voar, a andorinha ou vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo episódio. Sofisma, mosquitos e camelos. Tchau, tchau!